Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Fragoso e eu estou aqui com meu colega Francisco Neto e vamos apresentar o nosso trabalho que é o PDVL, promover a docência e valorizar as licenciaturas através de ações de ensino e avaliação no chão da escola. Nós somos do campo IFPE, Campus Vitória de Santo Antão. Sabemos que esse ano foi um ano bastante complicado para todos nós, principalmente quem é da área de licenciatura, da carreira docente, entendeu? O nosso trabalho ele tem como principal objetivo justamente fazer esse estímulo, principalmente nesse tempo de pandemia, sobre a carreira docente e o nosso papel na sociedade atual. Entendeu? Então, com o uso de tecnologias, com o uso de materiais de divulgação, entendeu? Por meio de experimentação tecnológica. Então, a gente vai estar trabalhando isso tudo. No decorrer do nosso trabalho, a gente vai falar especificadamente um pouquinho de cada. Esse projeto é inspirado na luta pela valorização dos cursos de licenciatura e, diante disso, tem o objetivo principal de desenvolver ações nas escolas da rede que promovam o interesse pela docência através da troca de experiências, conhecimentos e informações, permitindo uma reflexão dos estudantes do ensino médio acerca da importância dos cursos de licenciatura da carreira docente. Como o meu colega acabou de falar, o nosso projeto é justamente estimular, no caso, a valorização dos cursos de licenciatura. Então, diante do principal objetivo do nosso projeto, é justamente por meio das nossas ações de intervenção nas escolas, a gente fazer a promoção do que seria carreira docente, as experiências dos estudantes com relação aos conteúdos que eles já vivenciaram anteriormente, entendeu? Então, a gente vai trabalhar com outras é, agora atualmente ferramentas, né? Mas outras práticas de ensino. O nosso plano de trabalho ele justifica a sua execução por diversos motivos, dentre eles a desvalorização do magistério, a baixa procura por cursos e licenciaturas, a obrigação por lei dos institutos federais de oferecimento de até 20% das vagas de todos os cursos, 20% dele tem que ser para licenciatura. A desvalorização do magistério é algo que a gente vê recorrente nas nossas atividades diárias, que vai quando vamos fazer prática nos colégios, e também a gente consegue observar nessas atividades a baixa procura pelos cursos, que dificilmente de uma turma de 40, dois e no máximo três alunos é que vão procurar ou querer fazer um curso de licenciatura, seja ele em química, em matemática, e principalmente as áreas de exatas são as que são mais prejudicadas. A licenciatura em física, matemática, em química são as três licenciaturas que têm menos quantitativa de estudo de egressos, né? E aqui diz: ressalta-se que oportunizar aos estudantes atividades que resgatem ou os motivem a dar continuidade aos seus estudos é auxiliar a abrir portas para que vislumbrem outras possibilidades. Bem, como metodologia, os campos de atuação foram duas escolas de rede pública em torno do Instituto Federal de Pernambuco. Os participantes das ações foram estudantes de duas turmas do terceiro ano do ensino médio de cada escola. Foram propostas reuniões, no caso semanais, para estudos sobre experimentação via online, e essas reuniões elas foram cumpridas baseadas em toda o nosso desenvolvimento nas intervenções por meio digital, né? As reuniões semanais de estudo sobre produção de materiais de divulgação, onde a gente teve uma roda de conversa com os estudantes pela internet, conversando com eles, batendo um papinho pelo chat, certo? E reuniões também semanais para o planejamento das atividades, que no caso foram com relação aos softwares educacionais, em conjunto com os professores, para saber quais os conteúdos que iria estar sendo trabalhado durante o período das aulas, entendeu? Online, e a gente ia estar trabalhando com eles baseados nos softwares. O meu plano ele diz é sobre desmistificando a carreira docente em química através de materiais de divulgação, com o objetivo de realizar ações de extensão nas escolas da rede pública que valorizem e desmistifiquem a carreira docente em química, através de rodas de conversa e produção de materiais de divulgação voltados para o ensino médio.
Como segundo plano do nosso projeto, tem o meu, que é as atividades experimentais e a promoção do despertar da carreira docente em Química, com o objetivo de desenvolver essas ações nas escolas de rede pública que promovam interesse pela carreira docente em Química através das atividades de experimentação com matérias alternativas. Nesse plano de atividade, a gente utilizou por uma abordagem de softwares educacionais, como as aulas não poderiam estar sendo presencialmente, mas teve alguns casos que os estudantes eles relataram acontecimentos do cotidiano deles, baseados nos conteúdos que estavam sendo trabalhados em sala de aula. Aí, no caso, como foi dito inicialmente, foram realizadas duas visitas nas escolas e realizado o diagnóstico inicial, que teve como principal objetivo as percepções acerca da carreira docente em Química, a aprendizagem de conceitos na área de Química, e isso tudo no início de fevereiro, que sempre a gente faz uma análise inicial para saber quais as principais dificuldades que os estudantes eles estavam tendo. Aí, observando por meio da análise, os estudantes relataram terem algumas dificuldades em aprender alguns conteúdos de Química, principalmente questão de balanceamento, questão de propriedade dos gases. Por meio disso, a gente utilizou dos softwares, entendeu? Para que os estudantes eles tenham um entendimento mais apropriado dos conteúdos que foram abordados. Aí aqui, por causa da pandemia, houve um recuo das atividades presenciais, certo? Que foi visto antes na nossa apresentação anterior. Porém, foi mobilizado algumas estratégias de estudos via plataformas digitais, pelos softwares educacional PET e o Google Meet, dando continuidade nos estudos dos estudantes aos conteúdos das disciplinas e informativos a respeito da carreira docente. Então, a gente utilizou dessas plataformas digitais para a gente estar trabalhando com os estudantes. Com relação às discussões sobre a carreira docente, os estudantes mostraram estar mais abertos sobre o ensino de química e o papel do professor nos dias atuais. Quando a gente passou a fazer reuniões virtuais e conversar com os estudantes, a gente foi falando um pouco da realidade de como era ser professor e que, de fato, não era aquilo que a gente é construído na nossa mente desde quando a gente é criança, né? E isso foi muito bom para eles, porque muitos estudantes eles já cogitaram a possibilidade de, no futuro, fazer uma licenciatura. Como a gente pode ver nas imagens abaixo, na primeira imagem do lado esquerdo, a gente tem uma das reuniões que a gente fez online, virtual. Já na terceira imagem do lado direito, a gente tem um flyer que foi desenvolvido por nós, que foi utilizado no começo do ano, antes da pandemia. Ele falava o que era ser professor, qual a diferença de licenciatura, bacharelado, engenharia química e química industrial. Falava também as possibilidades que você poderia ter sendo professor, tanto as possibilidades salariais quanto as possibilidades de estudo em diversas áreas. Como foi dito anteriormente, com o cronograma reorganizado para a segunda entrada do semestre, agora junto com as escolas, a realização das rodas de conversa sobre as licenciaturas e a carreira docente foram focadas no momento atual, ou seja, durante esse período da pandemia e as tecnologias de forma educacional, entendeu? Então, os jovens tornaram-se mais ativos em pesquisar e conversar de forma bastante ampla a respeito da situação atual da pandemia, como eles estavam vivendo o cotidiano deles, como é que estavam sendo no caso, a continuidade dos estudos deles durante esse período de pandemia e também o incentivo com relação às pesquisas de acordo com os cotidianos, dos conteúdos que eles estavam sendo trabalhados em sala de aula. Então, os estudantes eles tiveram mais acessibilidade, entendeu? A desenvolver essa parte de pesquisador, entendeu? E construção de conhecimento científico. Sim, e sempre tendo um acompanhamento, entendeu? Semanal da gente, junto com o professor, entendeu? Para a gente estar auxiliando nessa aprendizagem de conceitos e propriedades, certo? E também, como o nosso projeto, ele é pelo programa PDVL, entendeu?
O objetivo do programa PDVL, que é o Programa Internacional Despertando Vocações para as Licenciaturas, é justamente esse, focar no despertar da carreira docente, entendeu? Então, independente de qualquer período que seja que a gente esteja passando, o programa, ele tem justamente essa visibilidade de incentivo, entendeu? Com relação ao despertar da carreira docente. Aqui, nas considerações, tivemos justamente essa transformação do sistema educacional, ocorrido justamente pelo surgimento da pandemia, né, do coronavírus. As ações do projeto tiveram, sim, que ser organizadas para essa segunda entrada do semestre, em conjunto com as escolas, mas sendo promovido rodas de conversa sobre licenciatura, carreira docente, fazendo que os estudantes eles tivessem a utilização dessas ferramentas digitais e utilizando de metodologia de aulas remotas, entendeu? Então, por canais de ensino do Google Meet, software educacional PET, a gente teve esse estímulo com os estudantes. Aí, diante dessa situação, né, que nos traz fora da zona de conforto, eu coloquei que fez ressignificar as práticas de ensino e aprendizagem do estilo tradicional, porque a gente estava acostumado muito com o mão na massa, a gente tocando nas coisas e atualmente a gente não está podendo fazer muito isso, não está podendo ter contato com as outras pessoas. Mas isso fez moldar o alcance com os estudantes. Então, a gente pode sim futuramente estar trabalhando com as mídias digitais, no caso as tecnologias, né? Tanto de forma presencial como forma online. Então, quem sabe aí futuramente a gente possa estar trabalhando de forma mais íntegra, né? De forma mais incisiva, as práticas de formação do conhecimento, trabalhar mais a fundo as tecnologias dentro e fora de sala de aula, assim como está acontecendo durante esse período de pandemia, né? Então, futuramente, a gente tem muita coisa ainda a se desenvolver e a gente aprende cada dia mais, principalmente durante esse período de pandemia. Aqui a gente tem as práticas deu ênfase para o despertar o interesse para a área da licenciatura em Química de forma mais lúdica e educativa. O projeto tornou-se importante para ajudar os estudantes à busca e pesquisar soluções de forma ágil no contexto científico, proporcionar uma melhor comunicação entre o conteúdo abordado e as novas metodologias. Quando a gente fala as novas metodologias, é o que Eduardo acabou de falar. E a pandemia fez com que a gente mudasse o modo de abordagem, deixando de ser presencial, deixando de ser aquela química mais lúdica, mais experimental. Não deixando, né, mas sendo de uma forma mais diferente, de uma forma mais Moldado, né? virtual. É, uma forma diferente que fez a gente perceber que é possível fazer química à distância, seja ela de um jogo lúdico ou até de um experimento, fazendo um experimento à distância com materiais que você tem em casa, a criação de jogos didáticos por parte dos alunos, e tudo isso foi possível e prazeroso da gente fazer durante a pandemia. Aí aqui temos algumas referências que foram utilizadas durante o decorrer do nosso trabalho. E aqui as nossas considerações, que no caso é o Instituto Federal, Campus Vitória de Santo Antão, a nossa orientadora a professora Kilma Viana, aos estudantes participantes das ações, né? E ao programa PIBEX, que oportunizou essa experiência de vida a gente, e ao nosso programa Despertando Vocações, que a cada dia mais anda crescendo aí, estimulando e atingindo várias pessoas por todo o país e o exterior também, né? Então, graças a Deus está dando tudo certo. Obrigado a todos e fiquem com Deus.